98. Opa! No ar mais uma edição do Central 98, edição de terça-feira, dia 28 de março do ano cristão de 2017. Hoje nós vamos falar sobre energia elétrica. Isso é bom. É importante. A sua conta de luz tá vindo muito cara? Você sabe que vai mudar a bandeira de novo, vai aumentar, porque as termoelétricas já estão ligadas. Mentira. Vai pra vermelhinha de novo. Gente, então vai ficar mais caro, Paloma. Mas, gente, com esse tanto de chuva, com esse tanto de água, pra que Mas não tá chovendo no lugar ideal, segundo o governo, segundo o operador do Sistema Nacional de Energia Elétrica, não tá chovendo nos reservatórios. Então, algumas termoelétricas já ligadas, já em funcionamento, e o custo disso vem pra quem? Vem para o consumidor, que tem que pagar, né? Ai, que gostoso. Essas termoelétricas são abastecidas com carvão, com óleo diesel ou com gás natural, Paloma. Isso tem um custo. Você já pensou na possibilidade de produzir a sua própria energia elétrica? Uai, isso é bom. Pois é, isso é uma realidade para muita gente. A gente vai entender um pouco mais. A gente tá recebendo aqui o analista técnico, especialista em eletricidade, o Lucas Gibran. Lucas, seja muito bem-vindo ao Central 98. Bom dia. Bom dia, Antonielli. Bom dia, Paloma. Bom Feliciano. dia. Tudo bem? Bom dia, ouvinte. Olha, o Lucas veio para falar hoje com a gente sobre a possibilidade da autossuficiência em energia elétrica. Já é uma realidade a geração própria de energia elétrica, né, Lucas? Exatamente. O cliente hoje que tem alguns pré-requisitos, como área para instalação do seu sistema, condição de fazer esse tipo de investimento, ele pode limpar ali, né, zerar a conta do consumo dele. Lembrando que o cliente, é até uma cultura que você tem equivocada, ele não vai deixar de pagar alguma parte da tarifa. Ele tem ali a tarifa mínima. Quando a gente viaja de férias, por exemplo, a gente deixa a casa fechada ali, sem consumir nada, a gente ainda paga uma tarifa mínima, né? Então, mesmo produzindo essa energia, você sendo autossuficiente na produção dessa energia, você ainda tem uma tarifa mínima a pagar para o serviço público, então? Exatamente. O que acontece a gente tem que pagar pelo sistema de distribuição que já está instalado ali, né? As concessionárias fizeram seus investimentos para ter ali aquela condição de fornecer energia para o consumidor. Ô Lucas, energia elétrica no Brasil é muito caro. Dada a dificuldade de se produzir, a gente tem uma riqueza muito grande em rios, mas antigamente a gente tinha uma certa facilidade na construção das hidrelétricas. Hoje, com a coisa das licenças ambientais, a coisa vai ficando mais restrita. O governo está investindo muito nas termoelétricas aí para segurar o sistema. A gente teve risco de apagão há um tempo recente, a gente teve apagão recente e agora volta essa possibilidade com o ligamento dessas termoelétricas, ou seja, vai impactar no bolso do consumidor o preço da energia elétrica. E a energia já é cara no Brasil, tanto para quem é da indústria quanto para o consumidor final, consumidor doméstico ali. A solução está na geração, Lucas? Uma usina fotovoltaica é a solução para muita gente? Olha, para muita gente é possível que seja uma alternativa perfeitamente viável. Você falou de alguns requisitos. Quais são esses requisitos básicos, assim? A gente tem que ter uma estrutura física, né, de instalação. Precisa que o cliente que queira, consumidor, queira instalar um sistema de geração fotovoltaica, ele tem uma disponibilidade de área. Essa área, atualmente, pela legislação, pelos modelos que existem na legislação, não precisa ser exatamente o telhado da casa. Então, quem mora em apartamento hoje, até final de 2015, não tinha condição ainda de instalar esse tipo de estrutura, né? Mas, hoje, a modelagem que existe por trás, né, dos procedimentos da ANEEL, já permitem que a usina fotovoltaica, ou uma usina eólica, ou uma usina de biomassa, diversas formas que se podem gerar energia formas distribuídas, seja instalada em áreas remotas, né? Como a pessoa tem uma propriedade rural, tem um sítio aqui próximo de Belo Horizonte, vamos supor, e pode instalar uma usina nessa região e dedicar os créditos para a unidade que ele mora dentro da cidade. Eu fico imaginando justamente essa pessoa que tem um sítiozinho, de repente tem uma propriedade rural em algum ponto, não só aqui de Belo Horizonte, nas proximidades, mas do interior do estado, e às vezes ele quer levar energia elétrica, tem um custo muito alto para ele, para levar, se ele está sozinho naquela região, para chegar com essa energia até lá. Agora, a usina seria a solução ideal para ele, então. Exatamente, aí já é uma outra situação, né? A gente tem momentos em que as propriedades rurais estão afastadas do sistema de distribuição. Então você tem ali uma área isolada, né? Exatamente. Então, é uma alternativa, um sistema autônomo, vamos dizer assim. A gente gera energia, acumula com banco de baterias e consome ali no momento que o sistema não está gerando. Lembrando que o fotovoltaico, por exemplo, ele depende da incidência do sol. O eólico depende da constância dos ventos, né? Em momentos diferentes do dia. Biomassa depende de você ter a condição ali, uma produção rural que gera esterco, gera resíduo vegetal, então você tem ali uma inconstância, né, vamos dizer assim, na produção. Por isso tem que ter acumuladores para que no momento que você não tem produção, você alimenta o seu consumo. Em relação a sol e vento, o Brasil é privilegiado, né? Exatamente. Isso é um campo a ser explorado muito grande aí.
Fala, Paloma. Vento. Estocar vento. A presidente já falava isso, né, presidente? Muito bom dia a todos. Lucas, estou muito satisfazida de recebê-lo aqui nas dependências da Rádio 98. Assustar o menino, presidente. Mas o que se refere a estocar vento, as pessoas, eu sou uma pessoa incompreendida, as pessoas não conseguem entender a minha linha de raciocínio. Estocar o vento. Com a questão da eólica que chama, né? Exatamente. Como que funcionaria a estocagem do vento no que se refere à questão do Brasil, que é um país continental com muito vento? Eu mesmo tenho muito vento na cabeça. Isso aí é uma tecnologia do governo do PT, que isso aí é patente. Deu choque em muita gente, Lucas? Ninguém conhece a tecnologia, não. Isso aí é oculto mesmo. A eólica ninguém conhece, quem usa? Estocar vento é uma coisa que... A eólica não estoca o vento, a energia. Exatamente, não. Precisa de um vento. Acho que a senhora não compreendeu. Por exemplo, se a senhora pedalar, tem um dínamo que liga na sua bicicleta lá que vai acender o farolzinho dela. Isso. Aí não funciona também. Ou funciona? Não, pro farolzinho da bicicleta. O farolzinho funciona. O farol da bicicleta, presidente. Da bicicleta. A senhora tá meio saliente hoje, né, presidenta? Eu tô com essa coisa do Moro, esse danado sapeca. Entendi. Fanfarrão, eu fiquei meio empolgada. Mas segue o programa, eu vou tomar um cafezinho ali. E a gente tá falando com o Lucas Gibran também, ele que é da Forgreen, Lucas. Empresa mineira, né? Empresa mineira, tem cerca de 5 anos de fundação. Tem um propósito aí de trazer de uma forma mais viável, todas as formas, viabilizando a qualquer custo. Qualquer custo não, né? A um custo acessível. A um custo acessível. Sistemas de geração própria, principalmente fotovoltaico. Em quanto tempo de utilização, qual o tempo de utilização desse equipamento que vocês oferecem? Ter uma vida útil esse equipamento, em quanto tempo eu pagaria esse investimento, Lucas? Exatamente. O sistema ele é garantido que vai operar aí com geração de energia, né, pelos fabricantes internacionais que atestam isso, por cerca de 25 anos. 25 anos. Isso. Então, entretanto, já existem sistemas europeus, né, como o Brasil não tem experiência, sistemas europeus, norte-americanos, japoneses, que já operam aí em bom funcionamento há mais de 30 anos. Mas a questão do tempo de retorno, né, desse investimento existe uma curva decrescente bem acentuada, sabe? Até pouco tempo a gente tem uma estatística que diz que a maioria das residências que investem nesse sistema tem contas aí entre R$250 a R$600 conta de energia. Esse é o valor médio. É uma família de 4, 5 pessoas que tem uma boa atividade doméstica. Então, esse sistema até pouco tempo, até 2 anos atrás, levava 8 anos para se pagar. Hoje a gente já tem análises, estatísticas que chegam a 4 anos e meio, dependendo até 3 anos e 3 anos e 8 meses. Nesse período você já consegue pagar o investimento, já consegue o retorno dele. Isso, a partir daí geração de receita, né? O que eu estou deixando de entregar para E aí a pessoa pode até ampliar, de repente empolga com a história ali, pode ampliar, fazer uma captação maior e o que sobra dessa energia você pode negociar com a concessionária. Isso, é um outro conceito que às vezes fica equivocado. Não há uma negociação de compra e venda de energia, certo? Sim. O que eu gero de energia, eu entrego a título de empréstimo, vamos dizer assim, né? Eu concedo à concessionária, na hora que eu preciso, ela te devolve. Eu retorno. Então, o relógio que vai medir agora é um relógio bidirecional. Ele vai gerar. Eu estou gerando energia, ele gera entregando energia para a CEMIG. Ele gira ao contrário. Olha que eu produzo, eu puxo energia da CEMIG, à noite, que eu não estou gerando, por exemplo, então eu consumo energia da CEMIG. No final do mês é feito um balanço, que eu injetei na CEMIG. CEMIG que a gente está em Minas Gerais, mas qualquer concessionária pode ser a feito Light isso. ou outras. De outros estados. CPFL, qualquer concessionária deve ter esse sistema. Quando eu estou consumindo, eu puxo a energia da CEMIG de volta. Então é feito um balanço no final do mês. O que sobrar, né, o que eu gerar a mais nesse balanço, ele acumula, esse crédito fica acumulado, salvo num banco, vamos dizer assim, um banco de horas, né, para até 60 meses, 5 anos. Olha. A gente teve uma notícia recente de um investimento aí que foi cobrado dos consumidores país afora, da casa ali de 1 bilhão e 800 milhões, por aí, para investimento lá em Angra 3, né? Só que a obra não foi feita, a usina não foi entregue, continua. Desde que eu me entendo por gente, Angra, aquelas usinas de Angra ali estão, né? Eu acho que tem 1 ou 2 produzindo energia, produz um pouquinho, volta, não sei, é uma loucura aquilo. E aí, esse rombo desse valor todo aí, que foi cobrado a mais na conta de todo mundo,
governo esperneou um pouquinho, mas vai ter que devolver. Vai ter que devolver, mas como é que vai devolver esse dinheiro pra turma aí? Vamos fazer um descontinho, só que em contrapartida já tem uma série de aumentos programados. Vão ser engolidos, né? Pra conta de energia elétrica nos próximos meses. Eu já falei da mudança da bandeira, né? Pro nosso ouvinte entender, essas bandeiras, tem a verde, a amarela e a vermelha. Isso depende da ocasião. Se tá chovendo, tá com o reservatório no nível bom, bandeira verde. É assim que funciona. Exatamente. O critério é mais ou menos esse. Apesar do que as bandeiras ainda são uma tarifa, um acréscimo de tarifa a mais que a gente já sofre anualmente. Porque as tarifas são reajustadas periodicamente pela Agência Nacional. Pelo contrato das operadoras com a ANEEL, esse reajuste anual, né? Exatamente. Então tem esse reajuste. Além disso, vem as bandeiras. Então a gente vai passando o período de chuva, as bandeiras vão aumentando esse acréscimo na tarifa, mas quando passa o período de seca e as bandeiras retornam da vermelha para amarela, amarela para verde, o reajuste que foi feito periodicamente pelas resoluções da ANEEL, eles não baixam junto, constantemente aumentando. Vem mais aumento, falei dessa alteração de bandeira, minha conta chegou ontem lá em casa, tomei um susto, porque mês passado eu paguei 150, esse mês já tá 200, Paloma. Isso? Três pessoas, hein, Paloma? Antonelli, inclusive muita gente já começou a perguntar aqui, viu, só essa possibilidade, né? Bom dia, pergunta se é possível instalar em um apartamento ou num prédio individual ou ainda para um condomínio inteiro. Essa aqui é a dúvida da Sinara, pelo WhatsApp, claro. Bom dia, Sinara. Então a gente tem possibilidade, sim. Um condomínio, um prédio residencial, muitas vezes a gente tem recebido algumas procuras de opção de instalar um sistema na cobertura do prédio que abata pelo menos a conta do condomínio. Então isso já vai gerar uma redução aí na taxa de condomínio dos moradores. Além de gerar uma valorização do imóvel, isso é nítido que isso acontece. Existem ações de marketing, mídia de empreendimentos que investem em energia solar fotovoltaica para vender essa ideia, essa preocupação com... E essa coisa da autossuficiência, da questão ecológica, esses novos mecanismos e modelos para se construir hoje, adotados em muitos projetos no Brasil. Não tem volta, né, Lucas? O caminho é esse, né? O caminho é esse, exatamente. Não há previsão de investimento em novas fontes de energia hidrelétrica, né, com grandes capacidades de produção. Então, o caminho mesmo para desafogar o sistema, se o país estivesse experimentando um crescimento aí econômico de 2%, 3%, não haveria energia para todo mundo, né? Então teria que haver uma ação mitigadora aí do prejuízo. Então o caminho é esse, é a gente alimentar e injetar no sistema essa energia distribuída. Posso fazer uma pergunta? Claro. Muito interessante, muito legal. Agora, essa energia serve também para carro elétrico, né? Perfeito. Você imagina, se a pessoa tem um carro elétrico, né, ela consegue pagar esse investimento ainda muito mais rápido do que 4 anos aí de investimento somente como conta de energia. Olha que beleza. Não é? Você imagina que de 5 anos as pessoas com carro elétrico mais comuns? Mais comuns. E o grande entrave para esses veículos, tem o híbrido e já tem o totalmente elétrico. Exato. Era a questão da bateria, mas a bateria desenvolveu muito, né? As tecnologias aí, com novos materiais, um acúmulo maior e uma autonomia maior desses veículos. Exatamente, né? Além da segurança, né? De transportar uma bateria dentro de um automóvel, veículo, né? A gente está com o analista técnico Lucas Gibran aqui no Central 98 hoje falando sobre a geração própria de energia, que é uma solução para driblar aumentos na conta de energia elétrica. O Lucas falou da questão da possibilidade de se negociar com as operadoras de energia elétrica pro seu excedente de energia, só que não é dinheiro que você vai receber, não. Vamos deixar bem claro isso, são créditos, né, Lucas? Vamos abordar de novo essa pegada, porque muita gente tá nessa dúvida aqui. Você terá créditos junto, no caso, a Minas Gerais, junto à CEMIG. Exatamente. O que acontece esse desentendimento muitas vezes por causa de uma cultura que vem importada, né? Em alguns países existe esse modelo que é feito uma compensação por tarifa. Então eu gerei X quilowatts, 100 kWh mês, a concessionária vai me pagar. No Brasil não, no Brasil eu troco energia com a concessionária. Então gerei 100, tem direito a consumir 100. O balanço no final, ou eu pago, ou eu acumulo crédito de energia. Importante a gente falar também que faltou, quando eu acumulo crédito, quando eu gero a mais do que eu produzo, eu posso destinar esse excedente para alguma outra localidade. Então, se eu tenho um apartamento aqui, uma casa no campo, eu posso gerar no campo, o excedente eu destino para cá. Então, olha que já compensa. Olha, abre essa possibilidade de negociação. Exatamente, então. É possível, inclusive, gerar para diversas unidades, não tem limitação de unidades. Se eu gero
suficiente para 10 residências e eu tenho 10 residências para bater, eu posso dividir esses créditos. Olha que maravilhoso, que a sogra quer fazer visita porque não tá pagando a conta, não tem desculpa mais. Deixa a sogra lá, aí você direciona a energia para ela, de repente até o filho desencapar. Que isso? Não, maldade, né, Paloma? Genial. Gente, tem muita gente fazendo perguntas aqui em relação a esse consumo diferenciado. O Marcos está comentando aqui o seguinte: bom dia, Paloma, pergunta ao convidado, por gentileza, se a energia solar é uma alternativa viável ao consumidor e por que os governos não estimulam as pessoas a adquirirem essa fonte de energia. Isso aqui é uma pergunta e constatação do Marcos, mandou aqui pra gente debater sobre isso. Exato. Assim, é uma notícia, um conhecimento que eu não domino. Por que não há esse investimento? Porque isso passa mesmo pela estratégia de governo, né? É muito importante que haja liberdade, haja estímulo, haja divulgação desses... E é importante lembrar para o nosso ouvinte, para o ouvinte entender como é que nós chegamos até esse ponto. O Brasil, a matriz energética brasileira é simplesmente hidrelétrica, né? Exato. Pela quantidade de rios, de quedas d'água, aquela coisa toda. Então era mais fácil fazer no Brasil grandes obras, grandes hidrelétricas. A gente tem um sistema de Furnas, a gente tem Itaipu, que é aquele monstro, Itaipu binacional, já não é mais a maior do mundo, já tem uma chinesa que superou Itaipu. Mas competindo, pau a pau ali, mas é uma coisa impressionante. Só que agora há uma dificuldade, até a questão ambiental limita um pouco a construção e o investimento, que é altíssimo, né? Exatamente. A gente tem Belo Vale agora, que é um drama, para sair ali é um parto, né? Isso, é questão ambiental, é questão de direitos das populações ali e tal. Mas o que eu vejo hoje é o início, de forma tímida, da utilização da energia eólica. A gente vê, você tá passando pela Fernão Dias, você só vê carreta subindo, levando aquelas torres, aquelas hélices gigantes para montagem dessas usinas. Isso mais lá pro norte, pro nordeste do país, em função da quantidade do vento, né, presidente? Não precisa ser estocado, o vento tá soltinho lá, dá para utilizar. Deixa o vento socorrer solto. Isso, e essa questão das placas que fazem essa captação da energia fotovoltaica, esse é o termo, né, Lu? Exatamente. Esse é o termo. Existe já uma discussão sobre a classificação de renovável ou não das grandes hidrelétricas. Olhando de fora, o Brasil é classificado como um país de matriz renovável acima da média em relação a grandes potências, que usam muito carvão, termoelétricas, usam fontes nucleares. Então, o Brasil ainda é enxergado como um país de energia renovável. Mas as grandes hidrelétricas já têm essa discussão quanto à utilização da área alagada, a emissão de CO2 pela matéria que está ali degradando debaixo d'água, a remoção de população. Então, esse tipo de questionamento vai impulsionando aos poucos outras fontes energéticas. É o caso da eólica, que tem aí deslanchado, né? Tocar o vento é muito importante, mas essa questão da fotovoltaica é um pouco arcaica. Eu acho que nós temos que modernizarmos-nos e chamar selfie-voltaica. Sim, vamos dar sequência à nossa conversa com o Lucas Gibran. A gente está falando da questão da geração própria de energia. A gente vê em outros países, como o Japão, que não tem território, né, para se produzir energia, mas é um país autossuficiente, é um país que tem tecnologia, usinas atômicas, nucleares, é o principal do Japão, mas tem alguns outros países que conseguem tirar energia até do movimento do mar, né, cara? Com captação ali, alguns países europeus que utilizam esse sistema para captação de energia elétrica. A gente viveu, como eu falei no início da nossa conversa, Lucas, governo FHC, um apagão. A gente viveu um outro período de bonança no país, mas não tivemos investimentos adequados no setor, principalmente no setor de transmissão dessa energia que é gerada. Existem perdas muito grandes na transmissão dessa energia e isso reflete no que a gente vive agora. Uma energia muito cara para todo mundo, com essas bandeiras famigeradas que aumentam, diminuem ao sabor, ou melhor, ao desejo da ANEEL, né? A gente não sabe se a ANEEL está defendendo mais o lado deles ou se está tentando defender de alguma forma o lado nosso. Eu fico com a primeira opção, e a geração de energia por conta própria é uma solução viável. A gente não vai falar de valores porque é um negócio muito... Cada projeto é um valor específico. Exatamente. Mas é uma coisa que está acessível a todo mundo. Vocês têm uma linha de crédito própria para isso. Exatamente. A Forgreen trabalha com acesso a diversas instituições financeiras, bancos, intermediando financiamentos. Um modelo único que a Forgreen modelou, né, de financiamento próprio. E a gente tem conseguido atrair aí o interesse, né? Despertando. Muita gente procura por curiosidade, né? Eu vou ver quanto que custaria, quanto que eu teria que investir aqui. Faz um orçamento lá com vocês? Faz orçamento. É perfeitamente possível, estamos à disposição de quem quiser também
esclarecer essa dúvida, mas muitas vezes essa condição que a Forgreen tem modelado aí de financiamento próprio, de encontrar soluções dentro do contexto de cada um, né? A gente tem, por exemplo, clientes, né, em contatos na Bahia, em Salvador, e ali tem o Banco do Nordeste, um banco de fomento. Existem linhas de financiamento especiais para quem aposta nessas tecnologias? Existem bancos públicos e privados com linhas específicas para isso, com condições muito boas, às vezes até mesmo uma carência para começar a pagar esse investimento. Essas linhas costumam ser um pouco mais destinadas para grandes consumidores, para projetos muito grandes, mas ainda assim é possível a gente encontrar um meio de viabilizar para sistemas pequenos, uma residência de 4 moradores, 3 moradores. A sua que tem 3, que você falou que já aumentou, dá pra colocar lá. Vou conversar com o síndico lá, de repente, coloca no prédio lá, ajuda pra todo mundo, facilita pra todo mundo, viu? Tem um ouvinte aqui que mandou, peça ele pra deixar o contato, fiquei muito interessada no sistema. Eu vou pedir uma reunião para apresentar para o síndico. Olha muita gente querendo já entrar em contato com o síndico pra poder já repensar. Gente, porque se, por exemplo, um prédio, sei lá, com 15 andares, fazer esse investimento, ele vai se pagando em quanto tempo? Você falou 3 anos? 3 anos, 4 anos. Depende muito da tarifa, de quanto que o cliente paga, porque quanto que vai ser suprido. Hoje em dia eu venho observado que a oferta de prédios tem muitos serviços que gastam muita energia. Tem a praça comum, tem a piscina, tem sei lá o que, churrasco, tem a sala de exercício, sei lá o que. Então são vários ambientes. O consumo é muito alto, de uso coletivo que consome muita energia. Então, com o investimento esses prédios, né, com várias torres, que tem muita gente, pode ser muito interessante, né? Com certeza. O pessoal tem uma ideia, né? A gente tem edifícios, condomínios residenciais de prédios que a área comum tem contas que vão de R$5 mil, R$10 mil a R$40 mil. Área comum que você tá falando. Só área comum, caramba. Ou seja, isso aí é rateado pros condôminos e evidentemente eles estão pagando, né? A tarifa vai aumentar e eles vão pagar mais por conta disso. Porque você tira um valor desse, sei lá, você tá pagando 600, aí eu tô especulando um apartamento que é muito chique, tá, R$600 de condomínio. Se você consegue fazer esse investimento, você, sei lá, passa a pagar R$300, por exemplo, sei lá, tô especulando, arredondando só pra gente ter uma noção. Com esses R$300, você pode fazer um outro investimento na sua vida, né? Melhorar seu apartamento, sei lá, uma parcela de uma academia. Moto, fazer uma academia. Então, quer dizer, é um dinheiro que às vezes eu pelo menos eu sinto isso, é um dinheiro que você tá jogando no lixo. Exatamente, está sujeito a ser mais dinheiro ainda que você vai vender com energia, né? É verdade. Bom, Lucas, deixa para o nosso ouvinte um contato da Forgreen, quem quer conhecer mais a tecnologia de vocês, conhecer mais sobre essa possibilidade de se produzir a própria energia elétrica, até de negociar de repente com uma concessionária esse excedente que você vir a ter com essa nova tecnologia na sua casa. Tem um site de vocês para o pessoal que quer conhecer, telefone de contato? Certo, o nosso site é o www.forgreen.com.br. Forgreen é F-O-R-G-R-E-E-N. É do inglês para e verde, green verde. O nosso telefone é 2516-3903, 2516-3903. E se quiser passar um contato, um e-mail já aprofundando essa nossa conversa, às vezes já pode até mandar uma cópia da fatura de energia para a gente fazer aquela primeira análise, é o comercial@forgreen.com.br. Bom, a gente vão ter falou todo o prazer aí de receber as dúvidas e os comentários dos No início da nossa conversa a gente falou de algumas contas de valores ali de R$200 até R$600 por mês, é o valor médio ali de quem procura vocês. Ao instalar esse sistema, qual o valor que a pessoa passa a pagar numa média, assim, dá para chutar um número, Lucas? Dá, sim, independente, a pessoa tendo disponibilidade diária, né? Vamos colocar a situação ideal. Para suprir 100% do consumo, ela vai passar a pagar a taxa mínima, que é a disponibilidade. Essa taxa é referente, dependendo da fatura, se o cliente, o consumidor, olhar na fatura, vai estar escrito lá se a classe dele é monofásico, bifásico ou trifásico. Isso aí corresponde a 30 kW hora mês, 50 e 100. Então essa é como se fosse uma consumação mínima, né, que a gente tem. O sistema ele vai abater X%, exceto essa consumação mínima. Ele vai ser pago de toda forma. Consumindo ou não consumindo, vai ser pago. Então, aquilo ali já é um mínimo que você vai ter que pagar todo mês. Aquilo ali já vai estar incluído no seu consumo. Então, vai passar a pagar da ordem de 25, considera um consumo, né? Ainda tem ali tarifa de iluminação pública, uma bandeira, 25, 50, R$80 no mínimo. Olha aí. Uma queda para quem pagava até R$600, Paloma. Você imagina isso, gente, Paloma? É um investimento bacana.
Olha só, eu coloquei aqui no nosso Twitter, tá, gente? Mais informações sobre energia renovável. Acesse forgreen.com.br, FORGREEN.com.br ou então telefone 2516-3903. Corre lá no nosso Twitter se você quer mais informações sobre energia renovável. Já vou vender pro meu síndico lá. Lucas Gibran, analista técnico da Forgreen, com a gente aqui hoje no Central 98. Lucas, muito obrigado pelos esclarecimentos. Sucesso para vocês aí. Muito obrigado, Antonini, Paloma. Valeu, obrigado, gente. Ouvinte. Estamos à disposição. Valeu, um abraço. Ah, gente, tem uma enquete aqui sobre energia, viu? Opa. Sua conta de energia está com preço alto? Opção A, sim, e não consigo reduzir, 72%, viu? A segunda opção, sim, e tomei providências, só 9%. Opção número 3, não, eu faço racionamento mesmo, 4%. E a quarta opção, não, eu fico pouco em casa, 15%. Então, olha só que interessante, gente. 72% dos votos da nossa enquete aqui no nosso Twitter tá falando sim que a conta de energia tá alta e não estão conseguindo então reduzir o consumo. Tá vendo, gente? Às vezes é muito interessante de repente chamar um eletricista para conferir, né, a fiação. E vale o investimento, né? O Lucas também. tá com a gente aqui no estúdio ainda. Lucas, vale esse investimento. Dá uma checada na rede elétrica para ver se não tá se perdendo alguma coisa no meio desse caminho dentro de casa, né? Exatamente. Pode acontecer diversos tipos de problemas na fiação. Geladeira, por exemplo. Às vezes iluminação, a pessoa ainda tem iluminação quente, né? De lâmpadas incandescentes, isso aí é um vilão terrível. Geladeira ficou aberta, né? Não tá ficando. Sim. Chuveiro fica ali no inverno o tempo inteiro, ainda que seja calor, né? Então, isso tudo é importante rever mesmo. Ó, o Lucas tá falando de iluminação quente, a gente tem a tecnologia aí de LED que chegou prometendo durabilidade e economia. É um investimento, a lâmpada é mais cara? É mais cara, se assusta num primeiro momento, mas você vai colher lá na frente o fruto desse investimento, né, Lucas? Exatamente, nós podemos oferecer também esse tipo de serviço, né, junto com alguns parceiros que nós temos, com equipamento de primeira qualidade e realmente o benefício é para quem enxerga um pouquinho à frente, né? Ao invés de comprar uma lâmpada que custa R$1, R$1,20, que é a lâmpada quente, a lâmpada incandescente, eu comprar uma lâmpada que hoje em dia já encontra no mercado por R$10, R$7, R$8, ou seja, uma diferença não tão grande, um benefício que você vai ver lá na frente incomparável. A qualidade de iluminação muito melhor, né? O conforto visual é muito melhor para quem gosta de ler, para quem mexe no computador, é fenomenal, é um nível acima mesmo de iluminação. Tá aí.